Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas vezes na vida, a gente fica tão obcecado por uma coisa, acha que aquilo é tudo que a gente mais quer, que acaba não vendo que ao longo do tempo as prioridades mudam. A gente acaba não vendo que aquela pessoa que nós costumávamos ser simplesmente não existe mais. A gente acaba vendo que aquelas coisas que antes eram tão importantes deixaram de ser. E tudo isso é mais comum do que a gente imagina. Eu lembro que quando eu vi a Maiara pela primeira vez, eu tinha 23 anos. Foi numa festa. Eu bati o olho nela e fiquei completamente hipnotizado, sem exagero nenhum. Saí pedindo para todos os meus amigos que estavam lá para que eles me ajudassem a conhecer aquela mulher tão linda. Mas todos diziam para eu nem me iludir, porque a Maiara era jogo duro. Mas você pensa que eu recuei? Mesmo com os avisos, eu não quis saber. E já que ninguém me ajudava, eu mesmo fui lá me apresentar. Resultado? Me dei mal. Ela foi super snob, não quis nem fingir que era educada e foi logo dizendo que ela não estava ali para conhecer homem nenhum. Só estava ali mesmo, era para dançar. Eu, que nunca fui de desistir fácil, continuei ali por perto, com o meu jeito meio engraçado, meio simpático, para tentar alguma coisa. Ela até que conversou um pouco comigo. Depois de uma noite toda falando, eu não consegui nada. Mas pelo menos eu peguei o telefone dela. Naquela semana mesmo eu já mandei mensagem e a gente começou a conversar. Apesar de ter achado ela meio metida na primeira noite, nas mensagens por telefone, ela me pareceu uma menina legal. Mas por mais que eu a chamasse para sair, ela só dizia não. Se antes era só vontade de ficar com ela, porque eu tinha achado ela linda, aos poucos o negócio foi mudando. Depois de algumas semanas trocando mensagens, eu reparei que eu já não tirava mais a Maiara da minha cabeça. Mas não foi fácil. Foram meses mesmo, até ela me dar uma chance. Naquela altura eu estava completamente apaixonado. Insistente você, hein, Fernando? Olha, mas eu não tenho por que mentir, eu não tenho por que fingir. Você sabe que nesses meses todos eu só não desisti porque eu não conseguia. De verdade, eu percebi que eu gosto muito de você. Gosto pra valer. Ai, desculpa eu fazer você esperar tanto. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, sabe? Que eu não vi antes a pessoa maravilhosa que tava por perto. Imagina, deixa isso pra lá. O que passou, passou. O que importa é que você tá aqui, perto de mim agora. E eu quero ficar, Fê. Eu quero ficar pra sempre. Eu não conseguia acreditar que depois de tanto tempo a Maiara era minha. Aliás, ninguém acredita. Nenhum dos meus amigos. Ela era a mulher mais linda com quem eu já tinha me relacionado. E não era só isso, não. Quem conhecia ela de verdade via que por dentro ela era ainda mais bonita. Uma mulher incrível. E com isso, cada dia, eu ia me apaixonando mais e mais por ela. Sei lá, eu acho que eu cheguei num nível tão alto que não tinha nada que eu não fosse capaz de fazer por aquela mulher. E ela sabia disso. Ela não tinha dúvida nenhuma do quanto eu era alucinado por ela. Os dias foram passando, os meses, e cada vez a gente se dava melhor. O namoro estava bem sério. Foi aí que eu decidi dar um passo a mais. Pedi a Maiara em casamento. Mas para fazer esse pedido,
Eu organizei um dia todo especial, cheio de surpresas para ela, desde o café da manhã na cama a um almoço todo especial. E por fim, o pedido de casamento. Ela ficou super emocionada. Aceitou, disse que sim, que queria ficar comigo, que queria ser a minha esposa. Eu sabia que ela tinha o sonho de se casar com tudo o que tinha direito. E eu prometi que seria assim mesmo. A festa mais linda do mundo, do jeito que ela sempre sonhou. Começamos logo os preparativos. Salão, buffet, decoração, comida, enfim. É muita coisa. Mas tudo a gente começou a escolher exatamente do gosto dela. Eu nunca tive no momento mais feliz da minha vida. Eu sabia que ela era a pessoa certa para ficar comigo. E estava tudo dando certo, tudo indo bem. Ainda faltavam uns meses para o nosso casamento. Nosso namoro seguia tranquilo, leve, sem muita briga, sem muita cobrança. Tudo que todo mundo sonha em ter, eu tinha. Mas aí, eu não sei porquê. Eu não sei explicar direito. Mas eu cheguei perto de jogar tudo isso no lixo. Por uma bobagem. Uma bobagem. Era aniversário de um colega do trabalho e a gente combinou um happy hour. Eu chamei a Má para ir. Mas ela também tinha o aniversário de uma amiga nesse mesmo dia. Então, fomos cada um para o seu lado. Até aí, zero de problema. Eu confiava nela cegamente. E ela confiava super em mim. A gente nunca teve um motivozinho sequer para não ter a certeza absoluta que ela era a única para mim e eu para ela. Todo mundo sabia. Só que nesse dia, eu acabei fazendo uma coisa que eu nunca deveria ter feito. Naquele dia eu acabei passando dos limites com a bebida. Bebi demais. E aí eu acabei me soltando demais também. E fiz a bobagem. Não é desculpa não, mas eu acabei cedendo às investidas de uma outra colega do trabalho. Uma colega que sempre tinha gostado de mim, que sempre deu em cima de mim mesmo. Eu não posso pôr a culpa só no álcool, mas foi, sabe? Eu nunca tinha nem imaginado alguma coisa com essa colega do meu trabalho. Se eu não tivesse bebido, eu nunca teria traído a Mayara. Eu juro pra você, juro, de verdade, eu sei o que eu tô falando. Mas eu acabei traindo. E não tem como não assumir essa minha culpa. Eu acabei dando uma carona para essa minha colega, uma carona para casa dela e acabei fazendo o que não devia. Quando o efeito do álcool foi passando, eu me dei conta do que eu tinha feito. Mas foi na hora que eu comecei a entender a besteira que eu tinha feito, eu desmoronei. Eu estava de casamento marcado com a mulher da minha vida. Como é que eu estava fazendo aquilo? Como é que eu consegui fazer aquilo? E a partir do que eu tinha feito, o que é que eu ia fazer? Eu nunca tinha mentido para Mayara, nunca. Nada, zero. Eu nunca tinha escondido nada dela. Mas aí, apesar do medo, eu só tinha uma coisa a fazer. E eu fiz. Eu contei tudo. Por que, Fernando? Por que você fez isso? Por quê? Eu não sei, não tem justificativa, Amar. Eu fui fraco, eu fui inconsequente. Eu não sei nem como te pedir perdão, mas eu juro pra você, juro que não foi nada. Se você me der uma chance, você não vai se arrepender.
Eu tô muito arrependido. Isso nunca aconteceu. Isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca poderia esperar uma coisa dessa de você. Nunca. Você sempre me passou tanta confiança, tanta segurança. Eu sei disso. Eu confiava em você de olhos fechados, Fernando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Olha, eu errei, mas eu não posso apagar o que eu fiz. Eu só posso prometer a você que Olha, isso nunca mais vai acontecer. Eu juro. Olha, eu preciso pensar, tá bom? Eu preciso pensar, Fernando. Você me magoou demais. Como eu fiquei mal. Mal. Não só porque eu corria o risco de perder a Mayara, mas por ter magoado tanto ela. Por saber que eu tinha causado um sofrimento sem tamanho na pessoa que eu mais amava na vida. Eu me esforcei muito. Eu fui atrás dela. Eu mandei presente, eu fiz surpresas, enfim, tudo o que estava ao meu alcance eu fiz. Mas ela estava me pedindo um tempo para pensar. E aí, depois de uns dias, ela me chamou para conversar. Disse que não sabia como ia superar tudo o que tinha acontecido, mas que alguma coisa dizia a ela que era para me dar uma segunda chance. Eu acho que ela percebeu que aquilo tinha sido um fato isolado e que eu nunca mais faria isso, nunca mais faria algo assim. Além do mais, a gente estava prestes a casar. Faltavam praticamente 5 meses. Tudo estava pronto, pago, tudo certo. Até o nosso apartamento. Depois dessa conversa, ela ainda ficou meio esquisita comigo. E eu entendi. Não devia ser muito fácil olhar para mim e lembrar de tudo que eu tinha feito. Eu estava merecendo passar por aquilo. E eu ia aguentar até que ela esquecesse de vez. Ia dar certo. Tinha que dar. Só que quando ela começou a melhorar, quase 2 meses depois, uma bomba caiu sobre a minha cabeça. Quando eu achei que tudo ia voltar ao normal e estava voltando, a tal colega de trabalho com quem eu tinha saído, ela me falou que estava grávida. E o filho era meu. Meu Deus do céu. Até me arrepia quando eu lembro. O meu único erro, a única vez que eu fiz uma bobagem, o resultado disso foi uma gravidez. Eu perguntei 1000 vezes se ela tinha certeza que era meu e ela garantiu que sim. Mais uma vez, como eu ia contar isso para Mayara? Faltava menos de 2 meses. Menos de 2 meses para o meu casamento. Logo agora que a gente estava se acertando. Mas se eu tinha sido honesto em falar sobre a traição, uma coisa como essas eu não podia mesmo esconder. Eu então me enchi de coragem e contei. No começo ela ficou tão brava que eu achei que ela ia partir para cima de mim. Ela se descontrolou, a Mayara gritava, berrava, jogava as coisas na parede. Eu achei que ali era o nosso fim definitivo. Eu nem sei o que te dizer. Além de ter me traído, você ainda não se protegeu, é isso mesmo? É isso que eu entendi. Mas, pelo amor de Deus, você sabe o quanto eu te amo. Foi um erro, eu te contei, um erro. Um erro? Foi um erro só. Em todo esse tempo que a gente tá junto, foi só isso. E eu prometi pra você, isso nunca mais vai acontecer. Você sabe que pode confiar em mim. E é por isso que eu te dei essa chance. No meu coração eu sei que você não vai mais fazer isso, mas toda vez que eu olhar pra essa criança, eu vou lembrar. Toda vez que eu olhar pra ela, eu vou sentir aquela traição sendo esfregada na minha cara, entende? Eu não sei se eu aguento isso, não. Mas olha aqui, não me deixa. Por favor, eu tô falando sério. Tá. Eu faço o que você quiser, eu faço qualquer coisa. Tá bom. Eu não vou terminar com você, tá? Desde que você não tenha nenhum contato com esse filho, entendeu?
Você vai registrar, você vai assumir, vai pagar o que tem que pagar, vai cumprir as suas obrigações, mas é só isso, só isso. Você não vai ter o menor contato com ele, entendeu? Quando ela me falou isso, na hora eu fiquei um pouco chocado. Mas também eu ia aceitar qualquer coisa naquele momento. Eu não tinha nada com a mãe da criança, eu nunca pensei realmente em ser pai. E pensei que se eu não conhecesse o meu filho, eu não ia sentir nada por ele. Então tudo bem. Por mim, tudo bem. Eu estava aceitando a condição dela. Tudo para que ela não me deixasse. Eu aceitava o que fosse preciso para ficar ao lado da mulher da minha vida. Era o mínimo que eu estava fazendo. Ela tinha razão. Seria muita sacanagem obrigar a Mayara a ter contato com a criança que era fruto de uma traição. Eu aceitei. Na hora eu topei. Não ia ter contato nenhum com meu filho. Eu aceitei e nós seguimos a nossa vida. Nos dias seguintes, estava aquela correria por conta do casamento, eram os últimos ajustes, mas alguma coisa estava me incomodando. Um nó na garganta, sabe? Um desespero até, um aperto no peito. Por mais que eu quisesse me casar com a Mayara, por mais que eu quisesse aquilo mais do que tudo na minha vida, alguma coisa não estava certa. Uma coisa estava me incomodando muito. Era um incômodo que estava ficando cada vez maior. Demorou um pouco para eu entender o que era aquilo, mas eu entendi. Eu entendi que eu não podia me casar com uma mulher, mesmo que eu achasse que a amava mais do que tudo, se ela estava me mandando escolher entre ela e um filho. Eu não podia ficar com uma pessoa que queria que eu virasse as costas para uma criança que não tinha culpa de nada. Uma criança minha. O meu filho. Tudo bem que podia não ter sido planejado, mas era meu filho. Não é só que eu não podia ficar com essa pessoa, eu não podia amar essa pessoa. Eu não podia amar o meu filho. Que tipo de mulher pede para um homem renegar o próprio filho? Não era certo. Aquilo não estava certo. Não fazia o menor sentido. Eu sei, eu tinha errado e errado feio, feio mesmo. Mas uma criança não podia pagar por isso. Uma criança, um bebê, não podia crescer sem pai por um erro que nem era dele. Não estava certo. Faltando 10 dias para o nosso casamento, eu falei para a Mayara que eu estava incomodado com aquela situação, que eu não estava achando certo e que, se fosse daquela maneira, eu não queria mais ficar com ela. Eu não podia fazer aquilo. Eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. Eu precisei falar. E aquilo foi como tirar um peso das minhas costas. Loucura, eu sei. Há 10 dias do casamento, você chegar à conclusão que as coisas não poderiam ser daquela maneira? Imagina. Não era uma decisão qualquer. Mas eu tinha aberto os meus olhos. Eu tinha visto que aquilo não era justo. E da maneira como ela impôs, eu também não queria. Não queria conviver com uma mulher que tinha aquele tipo de pensamento, de atitude. Eu passei tanto tempo achando que ela era tudo para mim. Eu passei tanto tempo que quase aceitei perder a coisa mais valiosa da vida de um homem. Um filho. Eu não podia aceitar. Nós cancelamos tudo. Devolvemos tudo. Botamos para vender o apartamento que a gente comprou. E apesar de todo esse trabalho,
eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter cancelado o meu casamento. Não mesmo. Eu não tenho nada com a mãe do meu filho. Mas por causa da gravidez, a gente acabou se aproximando e nos tornamos grandes amigos. É só isso. Eu estou curtindo cada momento dessa gravidez e já imagino como o meu filho vai ser. Eu sei que você pode até me julgar, pode até achar que eu não sou a melhor pessoa desse mundo. Eu errei. Eu tenho muita consciência. Eu errei e erro demais, assim como todos nós. Mas eu juro mesmo, eu prometo, que eu vou me esforçar para ser o melhor pai que eu posso ser. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma da minha decisão, porque o meu filho sempre será a pessoa mais importante da minha vida.